Olá, hoje eu vou bater um papo com o Alcino Eduardo Bonella, ele é doutor em filosofia, já conversei com ele outras vezes, ou uma outra vez, corrigindo, e antes de passar a bola para o Alcino, que eu já considero um parceiro aqui do canal, um amigo do canal, que ele tem tratado de questões sob a perspectiva da filosofia extremamente necessárias para a sociedade. Mas antes de começar a conversar com ele, quero falar do mais novo parceiro, a instituição que apoia o canal Linha de Divisa. Vou colocar correndo aqui embaixo. Tá aí, ó. Instituto Mátema. O Instituto Mátema, ele tem vários cursos de filosofia. Ele tem como foco a filosofia ocidental e você pode e deve acessar o site do Instituto e fazer um voo panorâmico sobre os vários cursos que tem lá no Instituto. Se você colocar o código linha de divisa, você garantirá os valores que estão constantemente em promoção. Dá uma olhadinha lá, vai lá na loja, veja os cursos, faça a sua inscrição e coloca o código linha de divisa lá no colaborador e você vai garantir os valores que estão recorrentemente em promoção para os seguidores do canal Linha de Divisa. Como eu falei, nós vamos conversar hoje. Não, vou deixar aqui também o convite para você se inscrever no canal. Inscreva-se no canal, o link vou colocar na descrição do vídeo, tá? Se inscreva, deixe seus comentários, perguntas, porque é um assunto extremamente interessante e que tem causado polêmicas na sociedade. Nós vamos conversar, eu vou bater um papo com o Alcino, sobre bioética. Como vai, Alcino? Tudo bem? Tudo tranquilo? Olá, Deodato. Tudo bem? Obrigado pelo convite, por participar de novo do canal. Eu que agradeço me colocar do seu lado. Eu que agradeço a sua disponibilidade, a tua gentileza, flexibilidade para a gente encontrar um horário para gravar, para depois colocar no canal. Eu queria começar assim. Você falou que ministra bioética na graduação e também na pós. Como é que é isso? Quais são as disciplinas e onde você ministra e em quais cursos? Qual é a disciplina e em quais cursos? Eu ministro a disciplina de ética para graduação em filosofia e para pós-graduação em filosofia. E ministro a disciplina de bioética para pós-graduação em filosofia e para pós-graduação em ciências da saúde, aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Legal. Estou deixando correr, deixei correr aqui o seu nome com a tua graduação, a tua formação, né? Eu acho que você tem alguns pós-docs também, Alcino? Tenho. Eu fiz, depois do doutorado na Unicamp, eu já fiz 2 visitas na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Uma em 2006 e uma em 2011. Ambas na área de ética e de bioética. Legal, muito bom. Alcino, por que a bioética é uma disciplina eminentemente filosófica? Bom, porque o ponto mais importante da bioética é exatamente o ponto normativo sobre o que deve ser feito, ou o ponto avaliativo sobre o que é bom, o que é merecedor de ser feito nas nossas condutas que têm a ver com a vida e com a morte. E discutir o que deveria ser feito e o que é bom é uma discussão conceitual, não é uma coisa que se resolve no laboratório, não é uma coisa que se resolve com pesquisa de opinião, não é uma coisa que se resolve com investigação das células, ou seja, é uma investigação conceitual. A filosofia, pela sua natureza, é a investigação conceitual mais geral em que se enquadram essas outras investigações sobre o valor e sobre o dever. Nesse sentido, ela é filosófica. Ela não é filosófica no sentido de que só quem faz filosofia é que pode estar tratando da bioética no sentido mais preciso da expressão.
Ao contrário, todo mundo pode fazer bioética, mas quando está se preocupando com o que deve ser feito, todo mundo está fazendo filosofia. Nesse sentido, não só a filosofia, mas a bioética, ela tem uma autonomia e uma autoridade em relação às outras esferas que contêm normas e em relação ao próprio conhecimento científico. Não sei se isso dá uma noção, né, da minha ideia sobre a bioética como disciplina filosófica. Dá sim, dá sim. Alcino, me fala assim, eu vou tocar num tema que para mim é relativamente delicado e polêmico. Eu queria que você falasse quais são as questões éticas que envolvem o aborto. Bom, o aborto é um dos problemas tratados em bioética, do início da vida. Como eu disse, a bioética trata de questões e de propostas de soluções relacionadas a condutas que têm a ver com salvar ou perder a vida, com manter ou com terminar a vida. E os dois temas clássicos são, no início da vida, o aborto, e no final da vida, a eutanásia. Então, por si próprio, como uma conduta que tem relação entre pessoas que resulta na morte do feto, o aborto, então, por si próprio, já é uma das questões bioéticas que frequentemente é revisitada por vários pensadores, pensadoras e pelos leigos, pelas pessoas comuns. Agora, mais especificamente, o aborto também traz dilemas éticos, porque envolve as nossas interpretações jurídicas, porque envolve a nossa interpretação do consenso social, porque envolve conhecer a opinião de várias pessoas, e isso pode muitas vezes gerar um certo viés de polarização. Quando as pessoas ficam muito polarizadas, elas tendem a refletir menos e a tomar posições que não ajudam no debate bioético mais razoável, mais produtivo. E isso frequentemente é o caso. Outro problema do aborto é quando as legislações proíbem em todos os casos, mesmo em casos de estupro, ou permitem em caso de estupro, mas na prática o sistema judicial e as condutas das autoridades não dá o devido respeito a esse direito das mulheres, a esse direito legal das mulheres, seja lá qual for o direito moral ou não. Nos lugares em que existe o aborto legal, um dos problemas éticos do aborto é que as autoridades, muitas vezes, não efetivam esse direito para as mulheres. Como a gente viu recentemente no caso de uma criança estuprada e que pedia o aborto, a mãe pediu o aborto, mas ela não teve essa previsão legal atendida por uma juíza no sul do país, que tentou induzir a criança a manter a gestação para que ela tivesse um filho. Ora, a gestação de uma criança é algo de risco para a vida da criança e de risco para a vida do feto, de todo modo, e era um direito legal da criança ter o aborto, no caso do estupro, aqui no Brasil. O que significa que tem também um problema ético relacionado ao aborto, que é, se o aborto é certo, até que mês da gestação ele é certo? Se em toda a gestação ou se só numa parte da gestação? Outro problema ético relacionado ao aborto é a objeção de consciência. A objeção de consciência que os profissionais às vezes alegam para não participar do protocolo de aborto. O que já poderia parecer estranho para uma pessoa leiga, saber que existe a lei permitindo, existe protocolo nos hospitais, e logo pareceria óbvio que os que praticam o protocolo no hospital não teriam objeção, mas é comum ter objeção de consciência com um profissional trabalhando no serviço que atende gestantes. E isso é um outro dilema ético, um problema que é trazido à baila. Em suma, o aborto, do ponto de vista ético e filosófico mais profundo, ele é difícil. Mas eu assumo e costumo defender em público que o aborto, do ponto de vista jurídico,
e da nossa vida política não é difícil, não é um tema difícil e complicado de resolver. Ok, legal. E a eutanásia? Como fica as questões de ordem ética que envolvem a eutanásia? As várias questões estão relacionadas principalmente ao consentimento do paciente e à situação do paciente ao pedir um protocolo que envolva a eutanásia. É claro que aqui a gente está supondo a eutanásia num sentido mais esclarecido do conceito, que envolve uma espécie de atendimento no final da vida. A medicina hoje é desafiada à assistência no final da vida, porque a vida se tornou mais longa e a tecnologia que existe hoje pode manter as pessoas vivas, mesmo que a qualidade de vida delas seja muito pequena e elas já estejam num processo de fase terminal de alguma doença. Então, a reflexão ética caminhou nos últimos tempos para valorizar o respeito à dignidade do paciente, respeitando o modo com que o paciente deseja terminar a própria vida. Se a gente tem uma noção mais ampla de eutanásia como um protocolo de assistência médica no final da vida, em que estão presentes certas condições especiais, como normalmente o paciente estar numa situação terminal ou com uma doença incurável, sofrendo, na posse das suas melhores capacidades e querendo o término do tratamento e da própria vida, então haveria esse protocolo. Não se pode pensar na eutanásia como simplesmente nós tirarmos a vida das pessoas para liberar leitos de hospitais, ou tirarmos a vida das pessoas porque a vida, no final, ela tem menos valor, não é nada disso. É uma assistência, entre outras, como poderia ser também os cuidados paliativos. O paciente pode querer desligar os aparelhos e ir para os cuidados paliativos. Ou pode ser o suicídio assistido. O paciente, ele não quer o tratamento e ele não quer os cuidados paliativos e ele não quer que seja a equipe médica que termine a vida dele. Ele quer ele próprio terminar a vida dele utilizando algum instrumento que a medicina possa oferecer-lhe. A eutanásia passiva, que é quando você não quer mais o tratamento, mas também não quer que os médicos tirem a sua vida, ele quer voltar para casa e que a doença tome o curso natural. São algumas das formas que existem na assistência médica cuidadosa para o final da vida. É nesse sentido que a eutanásia é um problema mais fácil de resolver do que o do aborto, porque envolve, grosso modo, o próprio paciente adulto capaz e que toma decisões numa determinada situação muito específica, em que, se você se coloca na pele do paciente, é muito difícil, na minha opinião, você ser contra a eutanásia no sentido esclarecido do conceito. Mas envolve vários problemas bioéticos. A objeção de consciência, que vale no caso do aborto em muitas situações, também acaba valendo no caso da eutanásia. Vai ter equipes médicas, ou pelo menos médicos e profissionais da saúde, que por alguma razão religiosa, por alguma razão ética, ou por alguma razão profissional, se recuse a fazer isso. Mas, novamente, como no caso do aborto, basta preparar bem as equipes, né? Só participariam dos protocolos de assistência na morte profissionais da saúde que não têm objeção de consciência. E se um profissional da saúde entra num hospital que tenha esse serviço, vá trabalhar nesse serviço e aí alega objeção de consciência, ele estaria fazendo algo errado, né? Porque dá a impressão que ele está se opondo por uma espécie de ativismo pessoal. Ok. Alcino, e as experiências científicas com animais também constituem, sob a perspectiva da ética, um ponto delicado? Sim, também constitui um ponto delicado, porque também tem a ver com morte e vida, também tem a ver com adotar determinados protocolos que envolvem o término da vida,
e a única diferença é que agora o foco não é a vida humana, mas a vida animal. Mas veja que tem aí uma conduta, um relacionamento dos humanos com os outros animais, e veja que tem o envolvimento de eutanásia, porque os animais, no final de uma pesquisa, eles são mortos para que se investigue o que ocorreu dentro dele ao receber, por exemplo, uma determinada substância, e envolve a pesquisa científica, o avanço científico e o avanço da medicina. Então, o principal dilema é que, mesmo que nós precisemos mudar o nosso padrão de conduta para com os animais, diminuindo a exploração animal que existe hoje, no caso da ciência, há uma dúvida mais forte. Eu disse que a eutanásia tem problemas menos fortes do que o aborto. No caso dos animais, o uso dos animais na ciência tem uma presunção mais favorável do que o uso de animais em outros eventos, como no entretenimento, né, nas touradas, nos circos, nas caçadas, no uso dos animais para alimentação. Os seres humanos poderiam se alimentar com uma dieta vegetariana ou com uma dieta com pouca carne. No uso dos animais para o ensino, hoje existem maneiras de ensinar sem ter que causar danos aos animais. E aí a gente pensa, poxa, se a gente caminha diminuindo os danos que a gente faz aos animais em todas essas áreas, então por que a gente não faz isso também na área da ciência? Na ciência, a gente fica em dúvida se o uso de animais ainda não seria importante e justificável, de modo que a gente talvez não tenha que caminhar para a abolição, mas para uma melhoria do uso de animais. Aí surgiu-se, e ainda é predominante na maioria dos lugares, a teoria dos 3 R's para o uso de animais pela ciência. O replacement, que seria substituição, o reducement, que seria a redução, e o refinement, que seria o refinamento. Ou seja, na medida do possível, a gente precisa parar de usar animais, substituir animais por pesquisas in vitro e por pesquisas com seres humanos. Porém, se não for possível substituir totalmente o uso de animais, pelo menos usar o mínimo possível de animais. E para isso a gente tem a ciência e tem os profissionais que podem calcular em cada protocolo de pesquisa qual seria o mínimo que precisa ser usado para não usar mais do que o mínimo. E por fim, se também já chegamos ao mínimo e não é possível diminuir mais ainda, a gente precisa fazer de tudo para evitar sofrimento, para evitar danos e para que o animal tenha uma vida boa, mesmo que termine com a eutanásia, que também deve ser feita sem sofrimento, para fazer as pesquisas. Essa teoria dos 3 R's é uma teoria predominante. Existe uma teoria que é mais radical em ser contra e que parece que poderia surtir bons efeitos de manter a pesquisa com os animais, que é a teoria que prega que nós devemos fazer pesquisas com animais da mesma maneira que nós fazemos hoje pesquisa com seres humanos vulneráveis, como crianças muito pequenas ou idosos. Nós não deixamos de fazer pesquisa com seres humanos, nós passamos a fazer pesquisas com seres humanos de uma maneira ética, respeitando a autonomia, respeitando não causar danos, respeitando ter benefícios mais concretos que podem ser obtidos com a pesquisa, não causando discriminação. É assim que a gente faz pesquisa com humanos, não é? De repente, a gente poderia fazer pesquisas com animais dessa maneira também, tentando não causar danos e obtendo consentimento de uma sociedade protetora dos animais ou dos cuidadores dos animais e coisas do gênero. Mas essa é uma posição que aboliria a maior parte das pesquisas com animais, mas ainda permitiria pesquisa com animais. Alcino, é possível conciliar o avanço científico com essas questões ligadas à ética
tanto nas pesquisas com animais, como os testes com humanos, é possível conciliar o avanço científico dentro dessas questões de ordem ética? Sim, é possível e é também, além disso, um dever nosso, da nossa espécie, por um lado, cultivar a ciência e cultivar a tecnologia, ou seja, tentar esforços para conhecermos mais e melhor do mundo, porque isso traz benefícios para a humanidade, seja o próprio benefício do conhecimento, que combate a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento, seja o avanço tecnológico que muitas vezes se origina disso, especialmente o avanço em terapias e medicação. Então, de um lado, nós temos não só o simples avanço, nós temos o dever de promover o avanço científico. Mas, por outro lado, nós precisamos proteger os seres humanos e os animais dos abusos. E para protegê-los, nós precisamos tentar buscar, nos vários modos de fazer pesquisa com seres humanos e com animais, os modos menos danosos, os modos que propiciam maiores benefícios, os modos que respeitam o consentimento dos participantes ou a autorização dos cuidadores dos participantes. E se fazemos essa conciliação, né, de um lado, o conhecimento sendo não só avançado, mas sendo um dever. Mas, do outro lado, a proteção dos sujeitos que são envolvidos nesse processo todo, a gente tenta procurar aquele ponto de equilíbrio que proteja ambas as coisas, ambos os valores, o valor do conhecimento e da tecnologia de um lado, e o valor de respeitar a integridade e a autonomia dos envolvidos do outro lado. Ok. Alcino, deixa eu me colocar do seu lado aqui. Eu queria que você falasse sobre a legislação brasileira em 2022. Como é, do seu ponto de vista das leis, a questão do aborto e da eutanásia no Brasil hoje? Estamos falando em junho de 2022. A questão do aborto é mais ou menos a seguinte: o aborto é permitido por lei no caso de estupro da mulher e no caso do risco à vida que a gestação esteja promovendo na mulher gestante, e essa lei é o direito penal brasileiro. E há uma terceira situação em que é permitido o aborto, que é no caso do feto estar acometido de anencefalia. Essa terceira não está na lei, mas está numa decisão do STF, do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa importante é que o aborto, nessas três situações, é chamado de aborto legal porque é previsto em lei, e a mulher não precisa pedir autorizações para o juiz, ou para o promotor, ou para o delegado, ou mesmo para a equipe médica. Ela não precisa, senão, expressar a sua vontade e dizer quais as razões. E um segundo ponto interessante da lei brasileira é que, no caso de estupro, não existe mês limite. Algumas pessoas dizem que tem que ser feito nas primeiras semanas, mas não há nada na lei, nem na jurisprudência e nem nas decisões do Supremo Tribunal Federal que estabeleçam um limite. E a doutrina jurídica predominante no Brasil é a que não existe um limite no caso de estupro. A mulher não precisa fazer o aborto logo no começo. Se ela resolver no meio ou no final da gestação, em princípio, do ponto de vista legal, ela poderia. Bom, esse é o quadro jurídico, grosso modo, porque eu sou professor de bioética e tenho apenas o conhecimento básico, né? Depois, uma coisa bastante interessante para o ponto de divisa é entrevistar alguém especializado em biodireito, porque agora também já tem muitas pessoas que se especializaram em biodireito. Como alguns professores e professoras que eu conheço e depois posso indicar-lhes. No caso da eutanásia, a interpretação predominante é que nós não temos o protocolo de eutanásia permitido no Brasil,
mas já temos o que se chama de ortotanásia, que é, grosso modo, ainda que não exatamente, o que no passado se chamava de eutanásia passiva, que é quando você suspende um determinado tratamento que se tornou inapropriado e deixa o paciente seguir o seu curso de doença terminal naturalmente. A eutanásia ativa é quando você tira a vida do paciente, por exemplo, com uma injeção de uma substância que faz com que pare o coração e a pessoa, num estado inconsciente, morra e continue, então, inconsciente porque morreu. Isso é eutanásia ativa. A eutanásia passiva não tem essa ação da equipe médica. E como se trata, muitas vezes, difícil separar cuidados paliativos, eutanásia passiva e ortotanásia, é corriqueiro dizer que a eutanásia passiva, ou pelo menos a eutanásia passiva, quando o tratamento se tornou fútil e sem nenhum sentido, e o paciente, inclusive, está sofrendo mais com o tratamento do que se a doença seguisse o seu curso, que pelo menos nessa situação, que eticamente a gente normalmente aceita que seria correto, já é também aceito legalmente no Brasil. Mas a eutanásia e o suicídio assistido clinicamente, não, são proibidos no país. Ok. Alcino, agora eu quero fazer uma pergunta para o cidadão Alcino. Se bem que o cidadão e o pesquisador se misturam, mas eu queria saber qual é a sua posição pessoal com relação ao aborto, evidentemente sob a perspectiva ética, né? E em relação à eutanásia. Pois não, eu estava dizendo no início da nossa entrevista que o aborto coloca vários problemas éticos, mas o principal é a própria aceitação ou não de que uma mulher tenha o direito de interromper a gestação. Colocando as coisas como elas foram nessas semanas discutidas na imprensa por causa da decisão da Suprema Corte Americana de retirar o direito ao aborto como um direito individual constitucional, o que representava que em todos os estados dos Estados Unidos da América a mulher teria o direito ao aborto. Isso foi suspenso na semana passada pela Suprema Corte norte-americana, o que não significa que agora o aborto está proibido, mas sim que cada estado americano pode legislar sobre o assunto, permitindo ou proibindo. Mas, obviamente, mais da metade já estão se mobilizando para proibi-lo, em muitos casos, para não dizer em todos os casos, e as mulheres desses estados vão ficar com menos recursos para poder terminar a gestação quando quiserem. Mas eu estava dizendo que o debate era sobre o direito à privacidade da mulher, de não ser controlada pelo Estado, através do poder judiciário e do poder policial, para obrigá-la a manter a gestação de um lado, e a tentativa de se proteger a vida humana em estado inicial. E colocando nesses termos, eu acho que a posição mais razoável é a de que o aborto deveria ser aceito por nós, ao menos num determinado período da gestação, como um direito de intimidade do próprio corpo, usufruído pelas mulheres. O problema do aborto é que não se trata apenas de tirar a vida do feto, se trata também de controlar o corpo da mulher e de controlar a reprodução humana, usando a mulher como uma simples incubadora de seres humanos. De modo que eu acho que existe um duplo desafio que precisa ser pensado por nós. Eu chamo isso de duplo aspecto. Em primeiro lugar, o ser humano, que muitas vezes queremos proteger com as leis contra o aborto, nessa fase inicial, ele ainda vive uma vida inconsciente. Ele não tem consciência e ele não tem senciência, ele não sente. Mais ou menos até metade da gestação, ele é apenas uma vida meramente biológica.
Além disso, essa vida meramente biológica, que ainda não tem capacidade, pelo menos até o meio da gestação, de senciência, de sentir, de usufruir de alguma experiência psicológica, etc., para o conhecimento científico atual, essa vida nesse estado vegetativo está dentro do organismo de uma pessoa. Então, se houvesse uma outra situação em que existissem esses dois aspectos conjugados e fosse errado terminar a vida, então o aborto é errado. Mas se nós não encontrarmos uma outra situação em que estão presentes essas duas características, que a vida é uma vida meramente vegetativa e que sempre foi, até o momento, meramente vegetativa, de um lado, e que ela está dentro do corpo ou que ela está usando o organismo de outra pessoa, do outro lado, se não é o caso da gente encontrar uma situação assim, então a gente tem que rever a proibição ao aborto e ver o aborto como algo, mesmo que excepcional, de direito da mulher, de direito de usufruir da própria privacidade. É por isso que eu disse que, mesmo que o aborto seja um problema complexo do ponto de vista ético, me parece que, do ponto de vista jurídico, permitir o aborto é equivalente a retirar a intromissão indevida do Estado, né, das leis, do poder do Estado no corpo da mulher. E, nesse sentido, a minha posição é parecida com a do Biden, né, do presidente americano. E olha que o presidente americano, ele é católico praticante, devoto. E a posição dele é, como católico, eu sou contra o aborto e acho que o aborto é pecado. Mas como cidadão de uma democracia, eu sou contra que o governo imponha a manutenção da gestação e defendo que a mulher tenha o direito legal dela própria escolher se vai ou não abortar. Uma posição conciliatória plenamente inteligível, todo mundo consegue entendê-la e que aparentemente é uma posição bem razoável, é um meio termo, como eu estava dizendo. Já com a eutanásia, a minha posição é mais fácil ainda, ou seja, se estão presentes aquelas condições, como, por exemplo, o paciente está em sofrimento insuportável do ponto de vista dele, não há mais nada para fazer, a manutenção dos tratamentos causa mais dano que benefício, e ele está na posse da sua melhor capacidade de decisão, se ele decide pelo término da sua vida, é uma simples impertinência do Estado, ou dos médicos, ou dos leigos, nós, dos cidadãos, querer proibir que ele tenha acesso à eutanásia. Porque se nós nos colocamos na pele dos pacientes que estão nessa situação, nós também desejaríamos que tivéssemos o direito de escolher. Então, aqui, o direito de escolha é até mais fácil do que no caso do aborto, porque não envolve tirar a vida de um terceiro, como seria o caso do feto, no caso do aborto. Envolve só a vítima que está sofrendo como um paciente terminal. Então, a minha posição é, se for bem cuidada, se for um protocolo por causa da situação tecnológica, etc., ou seja, não é eutanásia para matar idosos ou para matar doentes e se livrar das pessoas. É isso que as religiões condenam, esse segundo sentido. Não me parece que as religiões condenam o primeiro sentido, que é de um cuidado e um respeito pela pessoa e suas decisões no final da vida. Se for feito com cuidado e com respeito pelas pessoas no final da vida, então nós devemos ser a favor da eutanásia assistida por médicos. Essas são as minhas posições atuais, né, sujeitas a revisões, obviamente.